meus irmãos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui através de vídeo para poder trazer a mensagem da Palavra de Deus para vocês, para cada irmão, para aqueles que são parte da nossa igreja, para aqueles que também não são, mas estão inscritos no nosso canal do YouTube. Lembre-se que esse é um momento que, infelizmente, o coronavírus está atrapalhando, entre aspas, as nossas reuniões de maneira que não possamos estar todos juntos na igreja, mas jamais nós deixamos de cultuar ao nosso Deus, jamais nós deixamos de lhe entoar louvores e jamais deixamos de ouvir a sua palavra nesse momento. Então, o nosso culto que os irmãos da nossa igreja receberam através do grupo de WhatsApp com a liturgia e todo o boletim pôde ter sido acompanhada para que agora haja então a mensagem da palavra de Deus e agora haja edificação através dessa mensagem que se encontra no Salmo 137. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 137, que diz o seguinte: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós temos a Tua palavra em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la. Carecemos, Senhor, do Teu próprio amor e graça para que ela seja plantada em nosso coração e frutifique, e então sejamos transformados. Nós te pedimos que todas essas coisas aconteçam conosco. É isso que nós clamamos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Tá aí um texto de difícil interpretação. Tá aí um texto complicado de nós tirarmos lições, principalmente pelo fim, como termina esse salmo. Mas eu tenho certeza que você lembra da última mensagem que nós mencionamos um pouquinho a respeito do povo indo para o cativeiro babilônico. O povo sendo tomado por Nabucodonosor, sendo levado até a Babilônia. E então nós meditamos em Jeremias 42, que falava a respeito de um restante que havia ficado ali em Judá. Eles haviam ficado na própria terra e Deus ali dá a instrução para que eles permaneçam, para que eles toquem a vida, para que eles continuem confiando na graça e no amor de Deus e não fossem ao Egito, coisa que eles não fizeram. Eles desobedeceram e foram ao Egito e, infelizmente, o texto continua dizendo que até o profeta Jeremias, que estava no meio, profetizando para aquelas pessoas, acabou indo junto com eles, ele foi levado para o Egito junto com esse povo, que acabou de ver a desobediência, acabou de ver a disciplina e já estava desobedecendo de novo. Pois bem, hoje eu gostaria de pegar um texto que, de alguma forma, falasse um pouquinho a respeito daquelas pessoas que ficaram na Babilônia, daquelas pessoas que foram levadas até a Babilônia, que permaneceram lá e que depois voltaram, ou alguns acabaram nem voltando, ou outros nasceram na Babilônia e depois foram levados pelo rei Ciro, lá na frente, depois de 70 anos. Então, eu quero trazer um texto que pudesse nos clarear o sentimento do povo de Deus no meio do exílio lá na Babilônia. E o Salmo 137 é esse texto, um desses que traz a angústia do povo de Deus por estar exilado na Babilônia. Tá? Então, como eu mencionei no começo, o Salmo 137 é de difícil interpretação, mas nós vamos perceber que é possível que ele seja interpretado de uma maneira que nos traga edificação, que faça com que eu e você, então, tenhamos certeza que ele está aqui por um motivo
e porque verdadeiramente é a palavra de Deus que está sendo trazida para nós hoje. Então, o texto começa dizendo assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Olha só como esse texto começa. Esse texto começa dizendo, então, que o povo foi morar na Babilônia, e aqui há duas interpretações possíveis, e eu quero trazer essas duas para vocês. A primeira delas é que as margens dos rios pode se referir tanto às moradias do povo de Deus que foi cativo para lá, e então, exatamente porque a Babilônia era um lugar com muitos rios, e a Babilônia também era conhecida por ter os seus jardins suspensos, por ter aquedutos muito bem formados, era possível que os lugares mais próximos dos rios fossem os lugares de maior perigo, de haver muita enchente na Babilônia. Então você coloca lá as pessoas, entre aspas, mais fragilizadas, mais marginalizadas. E o povo de Deus poderia estar morando, então, às margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia. A Babilônia tinha muitos rios, um deles, o Eufrates, é muito conhecido. Ou então, outra possibilidade, que talvez se encaixe melhor no contexto, é que quando o povo de Deus se reunia na Babilônia, eles se reuniam debaixo de salgueiros às margens de um rio. Então, eu creio que provavelmente essa seja a possibilidade mais forte, que quando o povo de Deus, lembre-se, no exílio o povo não deixa de adorar a Deus. Na Babilônia também não havia sinagoga ainda. Esse povo, de alguma maneira, ele precisava estar na presença de Deus o adorando, só que, ao invés de estar na presença de Deus alegremente, como se referiria a Jerusalém, agora, longe do foco, do epicentro da adoração judaica, eles estão na Babilônia, às margens dos rios, e aí, para mim, vem essa imagem de adoração com lamento, quando ele diz, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, me parece que esse povo se reunia embaixo desses salgueiros, ele se reunia para poder adorar ao Senhor, mas o fato de eles lembrarem de Sião, e Sião, especialmente Sião, porque Sião é o lugar da morada de Deus, é o lugar em que Deus se faz presente no meio do povo, é o monte que ele escolheu para habitar, vamos dizer assim. E aí, então, agora esses homens e mulheres que estão lá na Babilônia, lá dentro do exílio, eles se sentam nesses lugares e lamentam não estar mais em Sião. Parece que esse povo que foi para a Babilônia talvez tivesse um sentimento de arrependimento maior do que aquele povo que ficou em Judá. Nós vimos na semana passada um pouquinho a respeito disso. Então, eles aqui pelo menos estão lamentando. Eles estão ali embaixo desses salgueiros, às margens dos rios, e eles se juntam para adoração, porque nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E a harpa é um instrumento tocado para a alegria da adoração. Então, era algo pesado que esse povo estava fazendo. Eles estavam se reunindo para murmurar, mas para murmurar no sentido do lamento. Eles estavam se reunindo para lamentar que não estavam em Sião, só que não havia cânticos alegres. Não havia cânticos de adoração que pudessem trazer alegria, conforto e consolo. Não. Parece que são cânticos voltados mais para a tristeza. E exatamente porque esse povo se reunia lá, e obviamente os caldeus que viviam na Babilônia olhavam esse povo se reunindo lá embaixo desses salgueiros e percebiam que havia muito mais lamento do que júbilo. E o que eles fazem? Óbvio, como eles são inimigos do povo de Deus, é aquela coisa da ferida aberta, você vai lá e cutuca e puxa mais ainda. 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Então agora
parece que, além do fato deles estarem privados da convivência da adoração em Jerusalém, privados da sua terra, privados de suas famílias, privados de suas vidas, eles ainda eram zombados pelos caldeus, pelos babilônios, vamos dizer assim, que quando os viam chorando e murmurando e lamentando juntos ali num culto muito triste, vamos dizer assim, ainda zombava deles dizendo assim, olha, vocês estão cantando esses cânticos aí de lamento, de tristeza, por que não canta um cântico de Sião, que é cântico alegre? E na liturgia nós colocamos um dos cânticos de Sião, provavelmente Salmo 46, Salmo 78, salmos que falam a respeito da grandeza de Sião, que Sião é o lugar que Deus escolheu para sua habitação, Salmo 125, que fala também de Sião. Então, alguns salmos eram provavelmente considerados os cânticos de Sião. E aí, esses babilônios, os caldeus que lá estavam, viam o povo de Deus triste, lamentando, e chegavam lá e falavam assim, olha, canta um dos cânticos lá de Sião, mas o alegre, não esse triste que vocês estão cantando. Eu quero que você já comece a perceber algumas marcações importantes que tem no texto. A primeira delas é que esses primeiros versículos, eles estão todos na primeira pessoa do plural. Olha que coisa interessante. Ele fala que às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, você percebe essa coletividade que o culto representa, ou que a adoração representa. É uma coletividade que, embora eles estão longe de Sião, ainda assim eles estão adorando a Deus juntos. Isso é importante. Mas, a partir do versículo 4, ele começa a fazer uma pergunta e respondê-la em primeira pessoa. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, como que nós cantaríamos? Parece que agora ele se volta para nós que somos leitores e diz assim para nós, mas como que nós iríamos cantar coisas diferentes daquilo que nós estávamos cantando? Como iríamos prestar um culto diferente daquele que nós estávamos prestando? Como que nós faríamos isso? Aí, então, ele coloca na primeira pessoa do singular. Olha só. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Agora, então, parece que o salmista esteve na Babilônia, passou em conjunto por toda essa situação, mas quando escreve o salmo respondendo à afronta que eles haviam recebido lá. Olha só que coisa interessante. Ele, então, passa comunitariamente o problema, a dificuldade, ele passa comunitariamente a questão de não estar adorando a Deus junto com o povo, mas aí, então, ele responde isso depois, provavelmente esse salmo foi formulado, foi escrito logo depois que o povo voltou do cativeiro, pouquíssimo tempo depois, por alguém que esteve lá. Até por essa marcação, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas. Então, ele se refere à Babilônia lá. Só que ele se refere à Babilônia lá com um sentimento muito presente, com algo que é muito forte, porque ele passou por aquilo junto com o povo de Deus. Então, a minha leitura desse salmo é que ele é escrito logo depois que o povo retorna do cativeiro babilônico, pouquíssimo tempo depois. Ele foi escrito por alguém, nós não sabemos quem, mas ele foi escrito por alguém que esteve no cativeiro, que passou por essas humilhações junto com o povo de Deus, só que agora ele escreve dando uma resposta, trazendo uma resposta e uma esperança. É isso que ele faz. E aí, então, olha só que coisa interessante. Quando os estudiosos vão falar a respeito do Salmo 137, eles têm dificuldade em definir o que é poesia, o que é prosa, o que pode ser considerado até narrativa e profecia no meio do Salmo. Então, eu gostei de uma proposta que fala que
esses 3, 4 primeiros versículos, aí é uma diferença entre 3 ou 4, mas esses primeiros versículos, eles seriam então como se fossem uma prosa, e a poesia, que é a parte cantada do Salmo, vamos dizer assim, é o versículo 5 e o 6, que estão bem no meio do Salmo, que seriam mesmo o centro, que seriam ali os 2 versículos em qual o Salmo ele gira em torno. E aí, olha que coisa, os caldeus pediam para que eles cantassem canções de Sião, canções alegres. E ele canta uma canção de Sião. Tudo dá a entender, irmãos, que ele está diante desses babilônios e ele ouve isso e o coração dele já está amargurado, o coração dele já está terrível, já está profundamente triste com a situação e ainda assim eles cantam. Só que o cântico deles é esse: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Esse era o cântico que eles entoavam, e aí então a poesia está aqui. A ideia de que Deus, ele em Jerusalém ou em Sião, faz a sua morada. E por causa disso, o seu povo pode adorá-lo. O seu povo pode se apresentar diante dele com hinos, cânticos, com orações e recebendo tudo aquilo que recebe no meio do culto público. Então agora ele usa essa linguagem poética, né? Resseque a minha mão direita. Então a ideia de você estar privado de tocar a harpa, que é a arte que ele tem para cultuar e adorar ao Senhor. Olha, eu prefiro que minha mão direita resseque do que esquecer de Jerusalém, do que esquecer de Sião. Apegue-se a minha língua ao paladar, eu prefiro não cantar. Olha só, eu prefiro não tocar e não cantar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Então aqui ele continua cantando em lamento, mas não o lamento que os caldeus estão pensando. O caldeu fala, canta um cântico alegre. E nós não sabemos a melodia desse cântico, mas provavelmente era uma melodia fúnebre também. Não era uma melodia, um cântico como esse, não era uma melodia alegre, saltitante, vibrante, né? E aí então os homens e mulheres da Babilônia zombam do povo de Deus, e o povo de Deus precisa engolir essa zombaria com maior adoração ainda. Aqui a gente tem, meus irmãos, algumas boas lições para aprender. A primeira delas é que, verdadeiramente, encontrar-se no exílio é um período de lamento. Encontrar-se em situação de exílio não é um período que alegra o nosso coração ou que traz para nós grande alegria. Mas por que não traz alegria e não traz grande empolgação? Porque nós estamos privados de fazer o que talvez deveria ser o que nos traz mais alegria, que é adorar o nosso Deus. E era o que o salmista estava passando. E a segunda lição aqui talvez seja responder aos adversários com maior adoração ainda. Não respondê-los porque, veja, eles estavam numa situação, alguns provavelmente, de ter perdido tudo. Para quem perdeu tudo, irmãos, sair aqui e matar 2 caldeus e morrer depois já não seria muita coisa. Já tinha tudo, entre aspas, né? Perdemos tudo, estamos sem nada, vou ainda ficar ouvindo desaforo desse incircunciso, vamos dizer assim. Eu ainda vou ficar ouvindo esse cara falando comigo e provavelmente falando em hebraico, tá? Não é alguém em língua estranha falando para eles, não. É alguém que usa o hebraico para dizer a eles sobre cânticos de Sião. Coisa específica, não é nada aleatório. Como no Salmo 11, o inimigo não lança os dardos inflamados aleatoriamente. Não, ele lança para atingir o coração do povo de Deus. No caso lá, Davi. E aqui a mesma coisa está acontecendo. E ele responde com adoração. Ele não
não revida o ultraje que está recebendo. Só que revidar o ultraje seria um pecado. Esperar que Deus vingue o seu povo, não. Que é o que continua o texto dizendo. 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Uau! Parece que escalou rápido, né? Como assim? Ele recebe um negócio desse e já lança uma palavra dessa. Lembre-se, esse salmista, ele não respondeu aos caldeus. Ele está escrevendo o salmo respondendo aos caldeus. São duas coisas completamente diferentes. Ele está aqui agora expressando nesse salmo, provavelmente já de volta à sua terra, a vingança que só Deus poderia trazer sobre aquele povo. Ele mesmo não usou de revide. Ele mesmo não ousou falar contra, levantar-se contra os babilônios, levantar-se contra os caldeus. Ele confiava que Deus faria isso. Porque Deus já havia dito que tanto, por exemplo, Edom quanto Babilônia seriam instrumentos do seu julgamento e seriam também julgadas por terem feito coisas malignas. Edom, no caso, não é um povo que entrou em muitos conflitos grandes com Israel. Não. Mas Edom representa aquele fato do inimigo que zomba junto com o opressor. Essa é a ideia de Edom. Depois você leia Obadias, que vai ter sentença contra Edom, que são os filhos de Esaú, e você vai perceber que esse povo que é descendente de Esaú, eles sempre viveram à margem de Israel e nunca se envolveram especificamente assim em guerras grandes, porque eles também não eram grandes. No entanto, eles eram aquele povo que também jamais ajudava Israel, e quando acontecia alguma coisa, eles zombavam. Quando acontecia alguma coisa, eram eles que também estavam ali como irmãos bastardos e faziam o quê? Zombavam. Então, quando o salmista escreve, provavelmente voltando do cativeiro babilônico, ele tem informação do que os filhos de Edom fizeram, que os edomitas fizeram. Porque, lembre-se, Jerusalém tinha acabado de ser destruída 70 anos atrás. O povo de Deus estava voltando do cativeiro. Então, eles têm informação do que os outros povos estão pensando a respeito deles. Eles sabem disso. E por causa disso, então, ele inclui aqui Edom dentro de uma profecia de julgamento de Deus, porque assim como nós estávamos lá cativos e os caldeus fizeram chacota conosco, a mesma maneira os filhos de Edom, os edomitas, também fizeram. Então, Senhor, lembra-te do dia de Jerusalém contra os filhos de Edom, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Eles provavelmente não ajudaram a destruir, mas o que eles fizeram? Torceram para que Jerusalém fosse destruída. E em paralelo, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Lembre-se, se ele voltou recente do exílio, Babilônia só foi destruída depois, e ela foi aos poucos sendo destruída, não foi uma destruição em massa, como aconteceu com Judá. Não, a Babilônia foi sendo arrasada, ela foi sendo tirada de jogo, vamos dizer assim, no decurso histórico, até ter sumido. Mas ela não sofreu uma grande invasão e uma grande destruição dessa forma. Ela desapareceu do mapa. Deus foi usando o julgamento, mas não de uma vez, como com outros povos. Filha da Babilônia que hás de ser destruída, fazendo um paralelo com Edom. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E aqui a gente tem uma imagem chocante. Ela é chocante porque nós não estamos acostumados a ver isso dentro da palavra de Deus, vamos dizer assim. Pode ser que você não esteja tão acostumado a essa linguagem, mas o fato, meus irmãos, é que em tempos de guerra muitas atrocidades acontecem. E uma das grandes atrocidades que os filhos de Deus também sofreram foi que o exército dos caldeus, eles eram muito maldosos. Uma das coisas que historicamente nós temos de relato, e até a Bíblia relata em algumas passagens,
é que eles pegavam as mulheres grávidas e abriam, literalmente, eles abriam a barriga das mulheres grávidas e pegavam os fetos e arrancavam as cabeças. As crianças pequenas, eles pegavam e literalmente com uma pedra destruíam as cabeças das crianças pequenas. Quando invadiam, quando iam demonstrando dominância, quando iam demonstrando a sua superioridade bélica. Só que, meus irmãos, isso não está tão longe de nós assim. Se você ler alguns relatos do nazismo, você também vai perceber que algumas crianças judias eram pegas pelos pés e os soldados nazistas batiam com as crianças na parede, com as suas cabeças. Isso não é coisa de povo que ficou lá atrás. Isso é coisa de, infelizmente, consequência de pecado. O homem não é menos bárbaro, ele não é menos mal hoje do que era nessa época. Ele tem só, às vezes, um verniz. É o máximo que ele tem. Ele continua sendo muito mal. E essa é uma das atrocidades da guerra. E por que, pastor, então, ele pede para que isso aconteça com os filhos da Babilônia? Por que ele faz com que isso seja colocado aqui, então, como um desejo do salmista? Porque foi exatamente o que aconteceu com eles. Eles agora estão pedindo para que Deus os vingue. E isso é justo. Ele está clamando para que Deus seja o seu vingador. Deus seja aquele que se lembre do que Babilônia fez. Olha que coisa interessante, não sei se você percebeu isso. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Senhor, nós na Babilônia nos lembrávamos todos os dias. Nós estávamos lá e lembrávamos de Sião. E aí então, o versículo 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Nós não vamos esquecer do Senhor e de Jerusalém. Quando estávamos na Babilônia, nós lembrávamos. Nós não vamos esquecer, nós nos lembramos de Jerusalém e de Sião. Qual é o clamor dele? Senhor, lembra-te de nós. 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Senhor, da mesma forma como que nós nos lembramos de Sião, nós estamos clamando que o Senhor lembre o que Babilônia fez e o que Edom fez. Lembre-se disso. Essa é uma expectativa por justa vingança, irmãos. O salmista aqui expressa sua total confiança no julgamento de Deus. Então, por causa disso, ele profere palavras de certeza que a Babilônia e Edom seriam recompensados pelo mal que fizeram. Tanto que a leitura que nós fizemos na liturgia de Jeremias capítulo 51 fala da queda da Babilônia. Era uma certeza que o povo de Deus deveria guardar, que Deus não esqueceria. É um salmo de lembrança. Deus não esqueceria do que Babilônia havia feito, do que Edom havia feito. Então ele agora clama para que Deus possa verdadeiramente ser o vingador. Como ele mesmo ensina, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós precisamos confiar que ele está à frente de todas as coisas e que nada na realidade acontece sem um propósito de Deus e sem pelo qual ele não esteja atentamente sondando todas as coisas, todos os corações dos homens. Nessa situação de coronavírus, irmãos, pode ser que você já tenha ouvido muitas coisas, eu também já ouvi muitas coisas. Pode ser que você já tenha visto N vídeos, notícias e tudo mais de muitas coisas. Deixa eu acalentar o seu coração para dizer que nesse período de mini exílio que nós estamos vivendo, não se esqueça de quem é o nosso vingador. Não se esqueça de que a nós cabe o murmurar e o lamentar por não podermos estar fazendo o que nós amamos fazer. E aí já vem essa pergunta: você ama estar nos átrios do Senhor? Você ama estar em sua presença? Tem sido doloroso para você esses momentos de não estar reunido com o povo de Deus?
Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: se caso você sofrer o ultraje, como você vai revidar esse ultraje? Você pretende revidá-lo de forma que você se vinga, ou você confia que Deus é aquele que julga todas as coisas e justamente ele vai trazer a juízo tudo aquilo que é necessário? O Salmo 137 é um salmo de confiança no julgamento de Deus, em última instância. Porque eles sofreram acusações, eles sofreram zombaria, e eles esperavam que Deus estivesse atento a tudo aquilo, assim como nós. Mas deixa eu fazer uma última aplicação aqui, que é cogente, que é muito importante, que está nesse texto, não de forma tão clara, mas ele está aqui. O versículo 8 diz assim: Filha da Babilônia que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa palavra feliz aqui é aquela palavra bem-aventurado. É a mesma. É a mesma palavra que é usada para feliz, é usada para bem-aventurado. Uma curiosidade, a palavra feliz e bem-aventurado, no Antigo Testamento, ela sempre é usada para homens, falando a respeito de homens, ou de um homem, falando a respeito do feliz, do bem-aventurado, felizes, bem-aventurados, tá? Só que, interessantemente, a palavra dar o pago, essa palavra, esse verbo, dar o pago, pagar, vingar, nesse sentido, retribuir, esse verbo específico só é usado para Deus. Não existe registro no Antigo Testamento de um homem dando o pago com esse verbo com respeito aos relacionamentos humanos que ele possui. Isso me leva a pensar, queridos irmãos, e isso é de propósito, isso está aqui porque foi escrito assim mesmo, que para que nós tenhamos a confiança verdadeira é necessário que nós entendamos que a pessoa que vai fazer isso aqui tem que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não pode só ser homem, porque ele tem que ser Deus para dar o pago. E ele não pode ser só Deus, porque ele precisa ser bem-aventurado, precisa ser feliz. E quando eu vejo o versículo 9, eu consigo relacionar com o fato de que Deus teve que pegar um bem-aventurado, um feliz, e esmagar esse bem-aventurado que é seu filho, esmagar a sua cabeça na pedra, para que eu e você esperássemos a justiça do castigo. Veja, meu irmão, nós ansiamos nos colocar no lugar do povo de Deus, porque nós fazemos parte do povo de Deus. Mas nunca se esqueça que nós fomos tornados povo de Deus. Nunca se esqueça que, naturalmente, nós somos filhos da Babilônia. Nunca se esqueça que nós nascemos na iniquidade e que, por natureza, éramos filhos da ira. Éramos inimigos. Então, mais do que se enxergar nos judeus que não estavam adorando a Deus no seu lugar devido, nós também precisamos aprender a nos enxergar nos filhos da Babilônia que têm, ou que deveriam ter, a cabeça esmagada na pedra. Mas que alguém que é Deus homem venha até aqui, sendo bem-aventurado, sendo feliz, para que a sua cabeça seja esmagada no nosso lugar. Para que, através da graça e da misericórdia de Deus, nós não soframos a sua ira justa e merecida. E essa é a mensagem para todos aqueles que fazem parte dessa realidade. A mensagem de que nós podemos fazer parte do povo de Deus que anseia por adorá-lo, que anseia por estar em sua presença eternamente. Mas nós só fazemos parte desse povo por causa da graça e da misericórdia. Porque naturalmente nós somos filhos da Babilônia. Naturalmente nós somos os inimigos. Naturalmente nós deveríamos ter nossas cabeças esmagadas. Mas o Deus homem, Cristo Jesus,
veio da parte do Pai, para que ele fosse esmagado em nosso lugar, para que agora eu e você ansiemos estar com ele em adoração, para todo sempre, fazendo parte do seu povo. Eu quero que você relembre disso, meu querido irmão. Eu quero que você relacione isso de forma muito clara na sua vida. A adoração será eterna e contínua, não só porque nós teremos momentos de cânticos, orações e verdadeiramente um dia, nesse simbólico exílio que vivemos entre o já e o ainda não, entre o fato de já estarmos com Cristo nas regiões celestiais, mas ainda não em sua plenitude, o fato de estarmos nessa realidade dessa forma, nos redireciona a um lugar, nos redireciona a um tempo em que nós estaremos todos juntos, não lamentando mais, não haverá mais lamento, mas onde haverá adoração, verdadeira adoração nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que fazemos, em tudo que pensarmos, em tudo que planejarmos, em tudo que quisermos realizar, não haverá mais pecado. Mas jamais poderíamos esquecer que éramos filhos da Babilônia, que um dia nós éramos os inimigos, mas que por causa do Deus homem, que veio aqui, bem-aventurado, receber a paga, receber a retribuição que deveria ser nossa, é Ele que paga, para que agora nós ansiemos adorá-lo como seu povo. Ansiemos estar em sua presença como parte do seu povo. Deus assim nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez a Tua palavra na nossa frente e nós trememos diante dela. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza que somente através da Tua graça e da Tua misericórdia fazemos parte do Teu povo. Somente por causa do bem-aventurado que foi esmagado é que nós podemos ansiar estar em Tua presença, Te adorando. Nós reconhecemos, ó Pai, que éramos filhos da ira, que um dia todos estávamos desgarrados e que fazíamos parte, ó Pai, da Babilônia, mas agora nós clamamos, ó Senhor Deus, que nesse tempo em que ainda não estamos todos juntos para Te adorar e Te exaltar e eternamente sem pecado, nesse tempo o Senhor nos ajude e nos verdadeiramente nos renove a vontade pelas coisas excelentes, pelas coisas maravilhosas dessa vida, que é estar na Tua presença Te adorando. Obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu e seu amado Filho que nos resgatou e o Santo Espírito que nos regenerou estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.